O Revista Novo Tempo está no ar. Uma enfermeira volta à sua terra natal para redescobrir o significado de servir e de construir esperança. Na República Dominicana, voluntários da Maranata e profissionais da saúde unem mãos e corações para levar educação e fé a uma nova geração. É o que você vai ver agora no Maranata Histórias de Missão. A voluntária da Maranata, Jasmine Ayala, é enfermeira de UTI na Flórida e se viu servindo em um projeto da Maranata na República Dominicana. A viagem foi uma espécie de retorno ao lar, para lembrar do sentimento de comunidade que torna o país especial. Eu morei aqui por cerca de 3 anos no início da minha pré-adolescência e o senso de comunidade aqui é muito grande. A cultura dominicana é uma cultura cheia de amor e gentileza. A forma como você fala com as pessoas, como ajuda alguém. A forma como você oferece tudo o que você tem sem querer, sem esperar nada em troca disso. É uma comunidade muito unida onde quer que a gente vai. Eu sentia isso todo dia quando eu morava aqui. A vida é um pouco mais lenta nos Estados Unidos. As pessoas trabalham muito duro, mas dão muita importância a passar tempo com a família e ao amor que você recebe de todos da comunidade, em vez de priorizar o trabalho como nos Estados Unidos. Jasmine serviu com um grupo de funcionários do Sistema de Saúde Adventista do Sétimo Dia, o Advent Health. O grupo levou clínicas médicas a vários bairros de Santo Domingo e trabalhou com construção também. Mas não estavam construindo uma igreja. Seu trabalho era ajudar a suprir uma grande carência educacional na região. A Maranata construiu mais de 200 igrejas em toda a República Dominicana. Toda semana, essas igrejas ficam lotadas de fiéis entusiasmados, incluindo crianças. Ao longo dos anos, a Maranata construiu várias escolas pelo país para atender a esse grupo crescente. Essas escolas criam comunidades, ajudando a reforçar valores positivos. É esse tipo de ambiente que os pais querem para os filhos. A educação adventista é importante porque fomenta na pessoa o entender o motivo, o porquê estamos aqui e para onde vamos. A quem pertencemos e por que fomos criados. Todo mundo tem um propósito na vida e a gente vai entender e descobrir ele por meio da palavra de Deus. Recentemente, o número de membros da Igreja Adventista começou a crescer no bairro Ciudad del Cielo, na zona norte de Santo Domingo. Há 80 igrejas adventistas nesse bairro e nos arredores, e a escassez de oportunidades educacionais se tornou evidente. Em toda essa região não tem nem sequer uma única escola adventista. Isso é uma demanda urgente, não somente para os membros da igreja, que querem muito, mas também para a comunidade. Não tem uma escola para a gente poder colocar as crianças e para aprender os nossos valores como cristãos e também como adventistas. É por isso que a gente precisa da construção de uma instituição educacional que, com certeza, vai ser de grande valor e de grande importância para toda aquela comunidade. Em fevereiro de 2023, a Maranata atendeu a essa necessidade e começou a construção de um grande complexo educacional. A escola Ciudad del Cielo vai oferecer educação do jardim de infância ao ensino fundamental. E o campus também inclui uma igreja grande para até 500 pessoas. Os voluntários trabalharam de forma árdua na construção das paredes de cada um dos prédios do grande complexo educacional. Os voluntários da Advent Health trabalharam nas paredes das salas de aula do grande centro de educação e evangelização. A gente está fazendo uma escola que vai atender do jardim de infância até o ensino fundamental. E isso vai ser incrível para essa comunidade. Eu acho que tem mais de 80 igrejas na região e muitas delas estão orando e esperando por isso já faz uns 20 anos. Para que uma escola seja construída e para que eles possam ter uma educação baseada em valores cristãos. Nessa região eu acho que vai lotar. E talvez desde o primeiro dia. Construir a fundação e as paredes para educar quem um dia pode virar uma pessoa importante. Nunca se sabe quem será o próximo a mudar o mundo.
Logo, esse canteiro de obras vai ser um agitado centro de ensino, moldando os corações e mentes de centenas de crianças. É lindo de ver essas histórias de missão, não é? Em cada parede erguida há uma oração silenciosa por um futuro melhor. Essa escola é um sonho coletivo, um lugar onde a fé e o conhecimento se encontram para formar cidadãos da terra e do céu. Quando ensinamos com amor, estamos cumprindo o mandato divino de guiar os pequeninos pelo caminho da luz. Como diz Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velha, não se desviará dele. Que cada criança nessa escola seja uma semente de esperança plantada para o reino de Deus. Amém? Então tá. Bom, e você? Tem sido uma semente de esperança por onde passa? O que deixou seu coração quentinho nesta semana? Qual a sua boa notícia? Ou quais os planos para o sábado? O nosso programa fica muito mais bonito quando tem a sua mensagem, viu? A sua foto aqui na tela. Tá no pequeno grupo, no ensaio, com o seu ministério da igreja? Tira uma foto, manda pra gente. Não esquece de colocar o seu nome e a sua cidade, tá bom? Nosso WhatsApp na tela agora, 12 98135 2908. Vai mandando sua mensagem enquanto você confere as notícias de hoje. Cuidado e esperança. Adolescente e família encontram no Hospital Adventista de Belém o apoio para enfrentar o câncer. Igreja Adventista inaugura monumento em homenagem aos 130 anos do primeiro batismo no Brasil. No quadro Missão 360, missionário leva esperança através do exemplo pessoal em sala de aula na Mongólia. Feira do Aluno Empreendedor. Estudantes do Colégio Adventista de Montes Claros, em Minas Gerais, exercitam liderança, trabalho em equipe e criatividade. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Gente, conhecimento é poder. Concorda comigo? O aprendizado é fundamental para todos nós e quando esse aprendizado vem para dar oportunidades, ele tem ainda mais valor. Lá no interior de Rondônia, a Igreja Adventista tem desenvolvido um projeto social justamente para apoiar a comunidade local. É o Talentos em Missão. Agora, olha só como isso é feito. A igreja incentiva cada membro a colocar seus dons e habilidades a serviço dessa missão. E são eles que estão ministrando cursos profissionalizantes voluntariamente. Vamos entender melhor na reportagem. Iniciado em junho, o projeto Talentos em Missão já ofereceu cursos gratuitos de confeitaria artesanal, corte e costura e salgados para a festa. E pretende continuar promovendo novos cursos com foco na geração de renda e no desenvolvimento pessoal. Nosso objetivo principal é que a igreja seja relevante para a comunidade, né? Então, uma forma que a gente encontrou de alcançar essas pessoas é trazendo esses cursos para a comunidade. Então, a gente oferece o curso e, junto com o curso, a gente abre a palavra de Deus e ali a gente ensina sobre o amor de Deus para elas. Também foram proporcionados momentos de estudo bíblico antes das aulas, com o objetivo de levar a palavra de Deus à comunidade. A ideia agora é continuar interagindo com essas famílias, visitando elas nos lares, né, levando mais alimento espiritual para elas, orando com essas famílias, visitando e sempre levando a palavra de Deus. Marinalva participou dos cursos de confeitaria e corte e costura e conta ter aprendido muito mais do que esperava. Agora eu posso botar em prática o que eu aprendi a fazer para vender para fora. Então, para mim vai ser uma ajuda a mais, né, em casa e tudo. Para a formatura, as alunas confeccionaram seus próprios vestidos, demonstrando toda a habilidade que adquiriram. Sinair, instrutora do curso, destaca a alegria de contribuir para o desenvolvimento de outras pessoas. As mulheres, nem todas têm condição financeira suficiente, né? Ou emprego. E então esse curso vai ajudar elas, né? A adquirir, né, uma vida melhor. Quando você realiza um sonho, não tem preço. Eu também tive esse sonho quando eu era criança. Deus foi ajudando que eu consegui fazer cursos
E hoje eu me sinto uma profissional realizada e mais realizada ainda porque eu posso estar ajudando outras a realizar os sonhos delas. Maria, que desde pequena sonhava em aprender a costurar, realizou esse sonho por meio do projeto. Eu falava sempre com a minha nora, eu quero ainda um dia concluir esse sonho. E através desse projeto, Deus envia anjos na nossa vida, né, para nos abençoar, para mim abençoar com essa dádiva, né, de eu estar hoje com esse diploma na minha mão. Por meio dessas ações, a igreja tem demonstrado na prática que a missão vai além das palavras. É um chamado para servir e levar esperança a quem precisa. A fé move montanhas. E se precisar, ela também escala os Andes, viu? A mais de 3.800 metros de altitude, onde o ar rarefeito desafia cada passo, 25 voluntários baianos mostraram que o amor ao próximo não conhece fronteiras geográficas, culturais ou humanas. Esta é a história de pessoas que saíram ali para servir e voltaram transformadas. Voluntários adventistas da Bahia cruzaram fronteiras e enfrentaram os desafios da altitude andina em uma missão que uniu fé e solidariedade. 18 colaboradores da sede administrativa da igreja em Vitória da Conquista, junto a 7 voluntários do UNIAN, participaram da Mission Trip 2025, levando esperança e serviço cristão às comunidades de Puno e Juliaca, no Peru, situadas a mais de 3.800 metros de altitude. Uma Mission Trip é a vivência e a experiência de uma escola de missões, mas essa experiência transforma vidas. E esse é o lema do Serviço Voluntário Adventista, que diz: transforma o mundo, transforma o seu mundo. Esse senso de propósito reafirmou nossa identidade, que é uma identidade missionária. Essa beleza, esse sistema, essa unidade da igreja é um dos maiores bens que nós temos na atualidade. Divididos em 6 equipes, os voluntários atuaram em diferentes frentes. Alguns se dedicaram à construção civil, reformando templos que enfrentavam sérios problemas estruturais. Para Aurora e José Quispe, membros da Igreja Cinquentenário que está sendo reconstruída, a chegada dos brasileiros representou a resposta a uma oração. Eles vieram do Brasil e nos apoiaram com sua força. Tudo se cumpriu porque a oração feita com muita fé teve resposta, porque Jesus está trabalhando. Vou orar o tempo todo enquanto eu tiver vida, para que eles continuem liderando não apenas aqui no Peru, mas também em outros lugares. Parabenizo e os encorajo a seguir com ainda mais força. Outros voluntários atuaram no evangelismo, com pregações, visitas a interessados e estudos bíblicos. Aqui estamos a 3.850 metros acima do nível do mar. Mas isso não foi um obstáculo para que vocês viessem até aqui. E não apenas viessem, mas viessem para pregar a palavra. Um dos grupos trabalhou na Escola de Paz e na capelania, com crianças do Colégio Adventista Pedro Calbermater. Ali os voluntários abordaram temas urgentes para aquela comunidade. De hoje em diante, comprometo-me comigo mesmo e com Deus a ser um pai melhor. Os principais impactados foram os próprios voluntários. Dizem que quando a gente sai como missionário, a gente nunca volta o mesmo. A maior missão acontece dentro de nós, porque ela transforma quem nós éramos em mais próximos do que Jesus é. A missão transcultural traz isso pra gente, né? A gente desenvolve algumas habilidades que aqui talvez a gente não desenvolveria. Foi algo realmente que vai marcar minha vida durante a minha existência e eu quero impactar as pessoas por onde eu passar. Marcamos vidas e fomos marcados. Deus seja louvado pela participação de todos nós nessa Mission Trip 2025. Isso está aqui no meu coração gritando: Senhor, por favor, volte logo. Você que está acompanhando a revista Novo Tempo desde segunda-feira já está por dentro da jornada do Fusca Missionária, o Maralata, que está indo para o Chile. Mas para quem não acompanhou, eu vou explicar, tá bom? O pastor Dídio, gente, decidiu fazer essa jornada de São Paulo até o Chile de Fusca, onde vai acontecer o AYUGO, o Encontro Internacional de Missionários. Aí você pergunta, mas por quê? Por que não vai de avião? Porque o objetivo, gente, não é só chegar lá no Chile, mas sim evangelizar no caminho, no trajeto.
Ele está indo acompanhado do João, que é cinegrafista, editor e missionário também. E eles estão conversando com as pessoas pelo caminho, orando por elas, conhecendo a cultura de cada lugar. Olha, é uma aventura, viu? Mas uma aventura missionária. E é claro que o Revista deu um jeitinho de pegar carona nessa aventura. O Silvio Suerhiro e o Davi Gervasoni estão acompanhando esse trajeto do Fusca e eles contam pra gente como está sendo essa missão. E o Revista Novo Tempo chegou à cidade de Federación, na Argentina. Desde o começo dessa semana, desde o dia 13 de outubro, segunda-feira, a gente começou uma jornada rumo ao Chile. Só que aí você deve estar pensando, vocês estão em Federación, vocês foram de avião? A gente não foi de avião, a gente está fazendo uma jornada nada convencional. Estamos aqui com o nosso amigo argentino, está na Argentina, né? Nada melhor do que estar na Argentina para um argentino. E a gente está indo de forma diferente. Como que a gente está indo para o Chile, Ita? Bom, a gente está indo de carro. Vocês podem ver aqui atrás da gente, o carro da Novo Tempo aqui. A gente foi acompanhando também uma jornada bem especial, bem diferente. A gente pode falar cansativo em algumas partes, mas, cara, a gente está um pouco cansado, mas com o coração cheio, porque vamos conhecendo lugares e pessoas, que é o mais importante. E assim, a gente agora, Silvio, vocês podem ver aí aqui atrás da gente, estamos na Igreja Adventista de Federación, né? Uma cidade bonita também, uma cidade que, por exemplo, se caracteriza por ter um parque termal. Tem muita gente que vem aqui nessa cidade para passear, para conhecer, para curtir o dia também. Bom, a gente está aqui e, como bem você falou, estamos na metade dessa nossa grande viagem com destino ao Chile, a esse evento I Will Go. Mas, como a gente sempre falou nesses dias, não é só a gente que está indo de carro, não é só a gente que está fazendo essa loucura. Tem mais alguém, certo? Exatamente, Davi. Junto com a gente está indo o pastor Didio e ele está indo de Fusca. A gente está indo com uma SPI. Tá melhor. Tá um pouquinho mais tranquilo. E ele está indo de Fusca até lá. Para vocês terem uma ideia, aqui em Federación são 2.000 quilômetros de São Paulo. A gente ainda tem mais 2.000 quilômetros até o Chile e a gente está indo de pouco em pouco, conhecendo várias histórias, para chegar no evento chamado I Will Go. I Will Go, palavra em inglês, em português é eu vou, traduzindo, é um evento de capacitação de pessoas interessadas em realizar trabalhos voluntários e missionários por todo o planeta. Então vai ter 4.000 pessoas nesse evento e nós também faremos parte desse grupo. Sim, e falando em voluntários, falando em missionários, a gente quer compartilhar um pouquinho do que foi aquele dia bonito que a gente passou em Ciudad del Este, que é a cidade de Paraguai. A gente foi lá na quarta-feira e a gente conheceu o belo trabalho que estão fazendo os jovens voluntários do programa Humano em Missão, que adventistas conhecem como GYM, que é um programa onde jovens voluntários, de alguma forma, vão para uma cidade específica e são jovens voluntários de vários países da América do Sul, né? A gente conheceu vários deles, jovens voluntários de Peru, Equador, Argentina, do Brasil, tinha vários brasileiros aí em Ciudad del Este, e eles fazem um trabalho voluntário com apoio à comunidade adventista local, mas também à vizinhança do lugar que eles estão fazendo o trabalho, Silvio, né? Eles fazem, por exemplo, atendimento psicológico, eles de alguma forma também oferecem um espaço de reunião para as pessoas se sentir parte também de uma comunidade cristã, onde eles podem se sentir acolhidos. E a gente conheceu algumas histórias, não só dos voluntários, sino de pessoas que conheceram eles e que sentiram essa vontade, né, de poder ser parte dessa grande família, verdade? Exatamente. Ciudad del Este é uma cidade que fica bem próxima da fronteira com o Brasil e também com a Argentina. No dia que a gente foi, inclusive, estava muito calor. A gente conseguiu presenciar um pouquinho da realidade dessas pessoas. Apesar das dificuldades que elas enfrentaram, apesar de todos os problemas que elas têm, elas não se deixam cair, se abater, e elas continuam levando a palavra de Deus para tantas pessoas. Isso é bonito, inspirador, sim, né, Davi? Sim, e a gente, inclusive, vocês podem perguntar, como que vocês foram gravar lá nesse calor, de estrada de terra? Não, a gente precisava mostrar o que eles fazem todos os dias e o que eles fizeram, esses voluntários, durante o ano todo. Essa iniciativa da Igreja Adventista é de levar voluntários jovens, que muitos deles, Silvio, inclusive se formaram ano passado, eles escolheram de alguma forma não seguir sua profissão, alguns estavam estudando, outros já estavam trabalhando, e eles falaram, não, vou dedicar um ano para servir ao próximo, para servir a comunidade, para seguir o exemplo de Jesus, né? Então, são esses jovens voluntários que, de alguma forma, percorreram as ruas de Ciudad del Este e conheceram a uma pessoa que, por exemplo, Ada, que é uma jovem que estava procurando uma igreja, estava procurando um lugar onde ela possa se sentir acolhida. Bom, esses jovens voluntários foram à casa dela e ela se interessou e ela pediu, ela queria conhecer mais, começou a estudar a Bíblia com eles e ela tomou a decisão de se batizar e agora com a esperança que a família toda seja batizada. Então, a gente conversou com ela numa reportagem que a gente vai mostrar mais para frente,
a gente pode ver como ela se emocionou também contando o que significavam esses jovens voluntários para a vida dela. Ela se emocionou, a gente se emocionou junto também. Então a gente conheceu essas histórias que realmente inspiram e muito. Essa é apenas uma das histórias que nós vamos mostrar aqui no Revista Novo Tempo. Então, vocês não podem deixar de esperar, porque nós vamos mostrar essas histórias e histórias de outros lugares. Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e no Chile, que é o nosso destino final. Então, acompanhe tudo isso aqui e durante também a nossa jornada até o Chile, aqui no Revista Novo Tempo. Muito bom, e a aventura continua, viu? A gente vai ver agora aqui no mapa, olha só, eles saíram de São Paulo na segunda, ao mapa aí, já pararam em Londrina, em Foz do Iguaçu, cruzaram a fronteira para Ciudad del Este, no Paraguai, e agora estão na Argentina. Se você quiser acompanhar em tempo real, está aparecendo aí na tela o Instagram deles, Movimento 117, sempre com @ antes, né? E Associação Paulistana, ok? Segue eles lá. Na segunda-feira, nossos missionários partem para Santiago, no Chile, e o Davi e o Silvio vão contar para a gente as histórias que estão descobrindo pela estrada, por esse caminho todo. Não perca aqui na programação do Revista. Revista, segunda-feira, começa às 7 da noite, tá bom? Agora a gente fala com a Patrícia Matter e o Jackson França, que vão trazer as boas notícias da Rádio Novo Tempo. E eu sei que teve comemoração por aí, não teve, gente? Feliz sábado para vocês! Feliz sábado, Darcy, para você que nos acompanha agora aqui na TV Novo Tempo. Olha, a semana foi de festa para uma das vozes mais queridas do noroeste do Paraná. É que a Rádio Novo Tempo de Maringá fez 29 anos. Não é isso mesmo, Jackson França? Feliz sábado para você. Exatamente, Patrícia. Feliz sábado para você. Feliz sábado, Darcy, e para todos os nossos ouvintes e espectadores da Novo Tempo. Pois é, quase 3 décadas dedicadas a levar música, informação e, acima de tudo, mensagens de fé e esperança aos ouvintes da 104,9 FM. Essa comemoração foi especial, com reencontros, emoção e muitas lembranças. Acompanhe. Há 29 anos, um novo som começou a ecoar no coração de Maringá. Era o início da Rádio Novo Tempo 104,9 FM, uma emissora que nasceu com o propósito de levar boas notícias, música e esperança para a vida das pessoas. Hoje a rádio comemora quase 3 décadas no ar e quem lidera essa equipe é a supervisora Cíntia Felsk. Ela fala com orgulho do papel da emissora na comunidade. São 29 anos de história da Rádio Novo Tempo e hoje a gente trouxe aqui algumas dessas histórias de pessoas que foram impactadas pela rádio. E também a oportunidade de conhecer esses ouvintes e os ouvintes também conhecerem a nós, locutores, a secretária. E a gente só tem a agradecer a Deus por nos ter conduzido até aqui. E tem gente que cresceu junto com a rádio. Evandro José Gomes é um desses ouvintes fiéis que acompanha a emissora há 13 anos. Tem 13 anos que eu sou casado e tem 13 anos que eu ouço a rádio. Uma experiência muito grande, porque a gente tem uma intimidade tão grande com os radialistas durante a nossa semana ali, e conhecer eles aqui, de perto aqui, é maravilhoso. E a rádio, como eu falei lá no depoimento, ela aproxima a gente de Deus, né? Entre as lembranças mais emocionantes está a presença do pastor Eliase Martins, um dos fundadores da emissora. Hoje, jubilado, ele lembra dos primeiros dias da rádio. Quando o meu presidente chegou, ele dizia, nós não podemos ficar sem rádio. Nós temos que ter uma rádio em Maringá. Eu falei, deixa comigo. E fui atrás. Mas pouco tempo depois eu já consegui a emissora. E aí conseguimos, não tínhamos o dinheiro. Aí fomos atrás de um empresário em Foz do Iguaçu, no encontro de empresários. E ali eu pedi, ele falou, vou dar 80% da emissora. Entre memórias e novas histórias, a 104,9 FM continua firme na mesma sintonia que sempre guiou sua trajetória. Fé, amizade e esperança. 3 frequências que nunca saem do ar. 29 anos no ar e, com certeza, muitos outros ainda pela frente. Parabéns, Rádio Novo Tempo 104,9 FM. Darcy, voltamos com você. Obrigada e parabéns para a nossa rádio aí. Gente, hoje o Hospital Adventista de Manaus apresenta o 3º episódio da série documental Sobreviver, que relata as histórias reais de 3 mulheres que enfrentaram e venceram o câncer de mama. O título do novo episódio é Rumo à Cura, o tratamento e a superação emocional.
No Brasil, milhares de mulheres enfrentam todos os anos os efeitos da quimioterapia e radioterapia. Esses tratamentos, apesar dos desafios, são responsáveis por salvar vidas e aumentar significativamente as chances de cura. A OMS destaca que integrar cuidados paliativos desde o início melhora a qualidade de vida das pacientes. Além disso, pesquisas mostram que técnicas psicológicas, como a terapia cognitivo-comportamental, ajudam a reduzir a ansiedade, insônia e sintomas depressivos. Hoje vamos falar sobre como enfrentar essa etapa é transformar dor em força. Vocês, meninas, quando souberam que precisariam o tratamento, quimioterapia, radioterapia, o que vocês sentiram? Joyce? É um grande desafio esse momento, né, de você... Você não quer ouvir isso? A verdade é exatamente essa, gente. Ouvir a palavra, você vai precisar fazer quimioterapia e muito provavelmente depois radioterapia. E nesse momento você tem que ter uma maturidade espiritual muito grande e pessoas próximas de você. A quimioterapia não há nada que se compare, eu acho, assim, de efeitos muito fortes. Mas eu conheço pessoas que não tiveram nenhum efeito. Como as meninas falaram, né? Tudo foi uma fase e a gente foi passando por cada uma delas com fé, na certeza que no final ia ficar tudo bem. Eu queria perguntar para vocês, alguma de vocês, durante o tratamento, pensou em desistir? Ou sentiu assim, não dá mais? A hora da verdade. Eu pensei, confesso que eu pensei na primeira quimioterapia. Quando eu soube da quantidade de quimio que eu ia fazer na primeira vez, que eu percebi, comecei a perceber os sintomas, eu olhei assim para o céu e falei assim, Deus, não aguento, não vou aguentar, porque ainda tem muitas pela frente. E foi quando a minha fé se renovou e eu tive encontro com Deus. E Deus me mostrou ali forças aonde não tinha. E Ele me sustentou durante todo o meu tratamento e colocou anjos ao meu redor. O que fazer diante de novas emoções, né? Que a gente não tinha antes, não nessa dimensão. Acho que num dos episódios a gente conversou sobre aquelas emoções que a gente tem no início, quando descobre, né, o diagnóstico. Parece que elas vão vindo meio que em estágio, né? Mas agora parece que as emoções elas estão tipo numa montanha-russa. Então parece que é um mix de emoção. É isso mesmo que vocês sentiram? Então a gente vai oscilando e vem medo e vem ansiedade. Um ponto que eu queria destacar é o do conhecimento, né? Então, você entender o que vai acontecer com você, as etapas da jornada do tratamento. Eu não sou contra tecnologia, não sou contra a inteligência artificial, mas para diagnóstico você tem que confiar no seu médico. Então, às vezes, a gente ficar buscando outras fontes, eles não têm os teus exames, eles não têm a parte clínica, né? E, às vezes, isso gera uma ansiedade desnecessária. Não reprimam as emoções que vocês estão sentindo. E se ela estiver passando um pouquinho do controle, busca ajuda profissional, mas não reprima. Isso vai atrapalhar, né, doutora? Atrapalha o processo. Sim, com diminui certeza. a imunidade, né? Então, assim, viva cada emoção que vier. Posso listar cada efeito colateral advindo disso aí. A gente sabe, né? Aumenta a inflamação crônica, aumenta a liberação de cortisol, até os leucócitos, a neutropenia, os neutrófilos ficam mais lentos. Então, é até importante a gente saber disso, né? De maneira lógica, para combater esses pensamentos, porque a gente também consegue, assim, aumentar esse filtro, né, com a ajuda dos profissionais, com a ajuda da equipe e da família. É sempre importante unir isso aí, na minha opinião. Depois de tudo, então, agora, minhas queridas, como vocês enxergam agora a palavra cura, Elma? Superação. Dani? Eu acho que é bem-estar. É você poder retomar sua rotina, poder voltar a trabalhar sem estar com dores, sem estar com efeitos colaterais.
estar ao lado de quem você ama, da sua família, dos seus amigos, né? Só de eu estar com bem-estar, eu já me sinto curada. Cada sessão de tratamento é também um passo rumo à cura. Entre quedas de cabelo, dias difíceis e efeitos colaterais, muitas mulheres descobrem uma força que nem sabiam que tinham. O apoio da família, o cuidado dos profissionais e as estratégias emocionais mostram que superar não é apenas resistir, mas reinventar-se, porque a cura vai além do corpo. Ela toca a alma, reacende a esperança, nos ensina a viver de um novo jeito. Como já dissemos, não é sobre câncer, é sobre viver. E semana que vem, no 4º episódio da série Sobreviver, a Joyce, a Daniela e a Elma relatam como sobreviveram à doença em relação a outros aspectos das suas vidas. Acompanhe e se inspire nessa jornada de fé, ciência e superação. E chegou o momento da sua boa notícia. Se você ainda não mandou a sua mensagem para a gente, já pega o celular aí, participe desse momento. É o 12 98135 2908 é o nosso número. E vem para a tela comigo. Elisângela de Indaiatuba, São Paulo. Oi, Darcy, feliz sábado. Para amanhã eu planejei um almoço maravilhoso. Vão minhas irmãs, minha mãe e também o meu filho. Que bênção, Deus abençoe tudo aí. Um abraço para vocês, viu? A seguir, Missão 360 mostra a história de um missionário que leva esperança através do exemplo pessoal em sala de aula na Mongólia. E ainda hoje, estudantes do Colégio Adventista de Montes Claros exercitam liderança, trabalho em equipe e criatividade na Feira do Aluno Empreendedor. Estamos de volta para falar sobre a Mongólia, um país gelado, isolado e de maioria budista na Ásia. Mas mesmo com menos de 3% de cristãos, a missão continua viva por lá. No Missão 360 de hoje, você vai conhecer a história de um voluntário que decidiu trocar o conforto do México pelos desafios extremos do campo missionário. Entre a Rússia e a China está o país chamado Mongólia, uma terra de extremos. Aqui, o inverno pode chegar a muitos graus abaixo de zero, e a tradição nômade ainda pulsa nas famílias que vivem em tendas típicas do país. Com uma população pequena e majoritariamente budista, o país tem menos de 3% de cristãos. Mesmo assim, a missão não parou. Pelo contrário, tem encontrado formas para alcançar corações no continente asiático. O Serviço Voluntário Adventista é uma iniciativa que envia pessoas de várias partes do mundo para servir com seus talentos onde há necessidade, seja na educação, na saúde, na mídia ou na construção. Enfim, são muitas frentes de atuação. E a Mongólia está entre os países que recebem esse apoio. Por lá, a presença de voluntários tem aberto caminhos para o Evangelho de maneira prática, discreta e também poderosa. E agora você vai conhecer a história de um desses voluntários, uma pessoa que decidiu sair da sua zona de conforto para viver a missão em um lugar totalmente novo. A Mongólia, uma terra de tradições nômades e climas extremos, oferece tanto desafios quanto recompensas para o trabalho missionário. Na capital do país, Ulaanbaatar, o missionário Danilo, do Serviço Voluntário Adventista, atua como professor de inglês e capelão assistente na escola Tusgal há mais de 2 anos. Sua jornada, marcada pelo compromisso de seguir a direção de Deus, o levou do México a Saipan e agora à Mongólia. Naquele momento, decidi que era importante realmente deixar Deus me guiar. Foi isso que me trouxe até a Mongólia. Os missionários frequentemente enfrentam desafios, como aprender novos idiomas. Na escola Tusgal, Danilo teve que lidar com restrições religiosas que afetaram sua forma de interagir com os alunos.
Não podemos orar abertamente com os nossos alunos, nem ler a Bíblia ou falar sobre Deus. Nos concentramos em demonstrar os valores bíblicos. Então, é realmente uma bênção ver que Deus ainda está trabalhando, mesmo quando há restrições. Danilo vai além do ensino acadêmico, cultivando uma sala de aula marcada pela compaixão e espiritualidade. Cada aula começa com algo único, que promove amor e conexão entre os alunos. Eu amo começar minhas aulas todos os dias com pelo menos algumas músicas de adoração. Este ano, ensinamos Paz como um Rio, e no ano passado foi Minha Pequenina Luz. Ele é muito divertido, ele é como um amigo, ele é o nosso motivador. Ele nos incentiva a sermos melhores a cada dia. Ele começa cada aula cantando e tocando o ukulele. Isso faz com que todos os alunos se interessem muito mais pela aula e a entendam melhor. Aqui, as temperaturas podem chegar a menos 40 graus e as barreiras linguísticas dificultam a comunicação. Mesmo assim, Danilo e sua família enfrentam esses desafios com coragem, formando relacionamentos significativos e demonstrando o amor de Deus. Fazemos questão de testemunhar de Deus por meio de nossas ações. E no começo, você não tem certeza do que vai acontecer, mas ao ver que eles entendem o amor de Deus através de nós, percebemos que é um verdadeiro testemunho. Ações falam mais alto que palavras nesse ambiente. Danilo promove transformação em seu ministério como professor voluntário, algo desafiador e enriquecedor. Ele convida outros a viverem essa experiência do serviço voluntário adventista. O serviço voluntário adventista mudará sua vida. Quando saímos da nossa zona de conforto e escolhemos confiar na direção de Deus, isso nos dá uma experiência transformadora. Você realmente conhecerá a Deus de forma mais profunda, conhecerá a si mesmo e será capaz de construir relacionamentos muito significativos. Então, isso é verdadeiramente uma bênção. Para quem tem o desejo de servir, mas ainda se sente inseguro, Danilo tem algumas palavras inspiradoras. Leve isso ao Senhor e diga: Deus, onde quer que tu me guies, eu irei. Eu só quero viver no centro da tua vontade. Essa será a melhor decisão que você já tomou. E em qualquer contexto desafiador, poderá seguir em frente sabendo que está em suas mãos. Esta família precisa das nossas orações. Por favor, ore para que minha família e eu possamos representar Deus da melhor forma possível, porque nosso objetivo é levar outras pessoas a Cristo. Isso é o mais importante. Certo dia, Jesus estava em Nazaré, onde havia sido criado, e um sábado, na sinagoga local, ele foi convidado para ler uma porção do Antigo Testamento. Do livro do profeta Isaías, Jesus leu o seguinte: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. E Ele começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a Escritura que vocês acabaram de ouvir. Essa era a missão de Jesus. Ele veio para trazer transformação e esperança para cada ser humano. Essa é, portanto, a nossa missão como seus discípulos. Mas pense comigo, como levar esperança ao taxista que tem uma imagem de Buda ali pendurado no retrovisor do seu carro em Bangkok? Como levar esperança àquela menina órfã que, juntamente com o seu irmão, vive o drama de ser portadora do vírus HIV no Camboja e não conhece o amor de Jesus Cristo? Como levar esperança às milhares de crianças que hoje não têm um lugar para chamar de minha casa e que vivem pelas ruas de centros urbanos em diversas cidades do mundo? O que dizer das milhões de pessoas que não acreditam em Deus? Entre elas, ateus, seculares, agnósticos, ou do quase 1/3 da população mundial que sequer sabe quem é Jesus. Como levar esperança para cada uma delas? É por essa razão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia
passou por uma profunda reestruturação na Igreja Nacional no começo do século XX, entre os anos de 1901 e 1903. As igrejas locais, que já eram ligadas às associações e missões locais, agora fariam parte de um novo nível administrativo chamado, a partir de então, de uniões. As uniões, por sua vez, seriam assim formadas por associações e missões dentro de um território maior. E tudo isso foi idealizado com um único objetivo em mente: ampliar a missão, cumprindo assim a proclamação do Evangelho Eterno dentro do contexto da mensagem dos 3 anjos que nós encontramos em Apocalipse no capítulo 14. Já o último e 4º nível administrativo, a Associação Geral, foi mantida como a maior unidade da organização, abrangendo então todas as uniões em todas as partes do mundo. Divisões então foram estabelecidas como seções da Associação Geral, com responsabilidades atribuídas em determinadas áreas geográficas. Hoje, a Igreja Adventista está dividida em 13 divisões ao redor do mundo. No entanto, dentro dessa nova realidade administrativa, em 1990, decidiu-se criar uma estratégia de missão chamada Missão Global. O foco principal dessa iniciativa foi atingir os mais variados tipos de pessoas e seu maior propósito é alcançar áreas ainda não penetradas, levando a mensagem de esperança em Jesus Cristo a todos que ainda não o conhecem. Naquele momento, 33 anos atrás, países como China, Índia, o Oriente Médio e a União Soviética tornaram-se prioridades nos primeiros passos dessa nova era de missão global. Dentro dessa nova realidade de ação missionária, Missão Global estabeleceu um processo em que missionários assalariados e voluntários de todas as partes do mundo começaram a ser enviados a todos os continentes. Centros de estudos em missão global foram estabelecidos com o objetivo de desenvolver modelos de evangelismo que pudessem ser eficientes no trabalho de levar mensagem de esperança aos budistas, hindus, judeus, muçulmanos, seculares e pós-cristãos que vivem nos grandes centros urbanos do nosso planeta. Hoje, Missão Global continua como a principal iniciativa de missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que através da educação, saúde, relacionamentos de amor, meios modernos de comunicação e uma estrutura denominacional focada em missão, onde milhares de pastores, missionários voluntários e milhões de dedicados membros ao redor do mundo buscam fazer o seu melhor para o cumprimento da missão que Deus deixou para cada um de seus seguidores. Mas qual é a minha e a sua parte nisso tudo? Aproveitar cada oportunidade para compartilhar com outras pessoas sobre a sua, sobre a minha experiência com Deus. Você apenas precisa estar disposto e pronto para ser usado por Ele no cumprimento daquilo que Ele deseja fazer através da sua vida. As oportunidades estão ao nosso redor a cada momento. Apenas precisamos estar atentos àquilo que Deus quer de cada um de nós. E nunca se esqueça, para que a missão global seja bem-sucedida, contamos com as suas orações, a sua generosidade e, acima de tudo, a sua entrega, para que Deus possa usar você de acordo com o sonho que Ele tem para a sua vida. Você também pode ser um missionário no século XXI. E chegou a hora do nosso podcast preferido, Hope Hour. Wagner Cantor, e feliz sábado, que você traz do episódio desta semana pra gente. Oi, Darcy, tudo bem? Feliz sábado para você aí acompanhando o Revista Novo Tempo. Tô aqui para falar de Hope Hour, esse podcast que contribui aí para sua caminhada espiritual, para nossa vida cristã. A gente tem uma conversa essa semana que é muito bonita, envolve um milagre, é uma história de maternidade. A gente vai conhecer aqui a história da Laís Macedo. Ela é dubladora e ela, então, muito conhecida na mídia, com grandes personagens infantis, inclusive, que ela dublou. Mas ela vem falar sobre o milagre que é a maternidade. A Gabi Frontini estava aqui junto comigo e tivemos essa conversa. Dá uma olhada num trechinho de como foi. Eu acho que a igreja é um celeiro, assim, que não só os adultos têm que servir e também crescer, mas tem que colocar os seus filhos, sabe? Porque ali desenvolve a criança tudo, a servir, a ser mais gentil, a comunicar, a tudo. Precisa de gente para fazer tudo na igreja, né? É verdade. Então, assim, é incrível. E a igreja, né, que eu frequentava quando eu era criança, era uma igreja que
botava mesmo, assim, não importava se era criança, se era adulto. Então, eu lembro, assim, com 13 anos, eu fiquei meio que gerente ali da parte de comunicação da igreja. 13 anos, quem que confia nisso para uma criança? Olha, que legal. Né? Então, assim, incrível a pessoa botar isso na mão de uma criança. E como se desenvolve diante de uma responsabilidade, né? E aí tem que fazer vídeo, tem que filmar, tem que editar. Então, assim, muita coisa que eu sei fazer, eu tenho certeza, eu aprendi na igreja, assim, foi incrível. Imperdível a nossa conversa, né? Você acompanha a gente pelo nosso YouTube, tá? youtube.com/HopeHourNT. Também tem link lá no nosso canal do NT Play, se for mais fácil para você. Mas, inclusive, sobre o Hope Hour, não deixe de seguir a gente nas redes sociais, @HopeHourNT. Lá você sabe quem vai estar aqui nos próximos programas, tem trechos especiais aí dos nossos episódios, não perca. Por falar em não perder, tá também demais o seriado Pequenas Evidências. Aproveitando aí o mês de outubro, tem mais um episódio essa semana lá no ar e você pode acompanhar, tá? Assista aí com a criançada, tem a participação de Rodrigo Silva, fala sobre arqueologia bíblica, Pequenas Evidências. Darcy, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Wagner. Até semana que vem, se Deus quiser. Gente, mudando de assunto, imagine uma cena comigo. A infância de uma criança cheia de sonhos e energia ser interrompida por uma notícia inesperada. Foi o que aconteceu com a Ana Lívia, de 12 anos, e a sua família. O que parecia apenas um mal-estar dela se tornou uma longa jornada de tratamento e foi no Hospital Adventista de Belém, no Pará, que eles encontraram cuidado, apoio, fé e esperança, tão importante para esse momento. Vamos conhecer essa história agora na reportagem da Jéssica Lima. Até alguns meses atrás, os dias da Ana Lívia eram cheios de risadas, brincadeiras e planos de uma menina de 12 anos. Mas em março, tudo começou a mudar. E ela chegou aqui no hospital através do pronto atendimento. E ela já estava evoluindo com um quadro na sua residência de febre e perda de peso associado. E após a entrada dela, o médico achou melhor fazer a internação hospitalar e desse processo, em março, começaram-se uma série de exames em que chegaram ao diagnóstico do linfoma Hodgkin. É muito difícil a gente ter um diagnóstico e ainda mais de um filho. Hoje, depois de meses entre exames e longos dias de tratamento, a Ana Lívia e sua família podem voltar a sorrir. A Ana encerra mais uma importante etapa rumo à cura da sua doença, sua última quimioterapia. E para celebrar essa vitória, as equipes da Oncologia e Capelania do AB prepararam uma surpresa emocionante, marcando o início de uma nova fase com mais esperança. Foi muito gratificante para a gente, né? Ter o apoio da equipe aqui da Oncologia, porque eu senti que era uma extensão da nossa família. No primeiro momento a gente recebeu os pais bem apreensivos, mas no decorrer do tratamento a gente foi mostrando para eles que a gente não estava aqui simplesmente para aplicar uma medicação, que a gente estava aqui também para acolhê-los e dar suporte em todos os momentos que eles precisassem. E no hospital, os benefícios do cuidado humanizado alcançam os pacientes, mas também os colaboradores, que a cada ação fortalecem o amor ao próximo e o senso de missão. Bom, aqui no hospital a gente acredita, que a espiritualidade ela faz parte do tratamento. A oficina de violão ela é um projeto da capelania que tem um propósito. O propósito é motivar funcionários do hospital a aprenderem um instrumento. Então a gente vai com os pacientes, canta, apresenta louvores e envolve os colaboradores na missão do hospital. Para a Ana Lívia, foi esse cuidado que fez toda a diferença. Eu me senti acolhida. A equipe foi muito especial para mim. Elas me mostraram que, mesmo com tudo que pode estar acontecendo, não pode deixar de acreditar que tudo vai dar certo. A história da Ana Lívia mostra que a esperança é um poderoso remédio. No meu coração hoje só passa gratidão e alegria. Até aqui o Senhor nos sustentou e nós vencemos. Eu só tenho a agradecer a toda a equipe
sem exceção. Deus é o médico dos médicos e Ele usa pessoas como vocês para acalmar nosso coração e saber que a gente tem muito para fazer e retribuir. Muito obrigado. E entre cuidados médicos, fé e amor, o futuro se abre cheio de vida e possibilidades para ela. Eu planejo viver tudo que eu posso e ser muito feliz. É isso, e é isso que a gente deseja para você, que você seja muito feliz. Que história emocionante que vivifica a nossa fé, não é? Muito bom. E chegou a hora de ver a sua história aqui, de superação, alguma conquista ou a boa notícia desta semana. Vem ver comigo. Aline de Americana, São Paulo, Ladarce, no último sábado foi o batismo da minha filha na Igreja Central. Melhor presente do Dia das Crianças. Foi lindo. Abraço para vocês do Revista Novo Tempo. Um abraço para você e para sua filha também. Que felicidade, que presente bom. Elide de Partido Alferes, Rio de Janeiro. Oi, Darcy. No último final de semana, realizamos uma programação especial do Dia das Crianças na minha igreja, que fica no Barro Branco, em Partido Alferes. Foi maravilhoso. Lindo de ver mesmo pelas imagens aí. Um abraço para você e para toda a criançada aí da igreja. Não mandou sua interação ainda? Ó, dá tempo, viu? Corre para o nosso WhatsApp e já manda sua participação. A gente faz uma pausa bem rapidinho agora. A seguir tem o Giro Internacional de Notícias com o Pedro Farias, que já está chegando por aqui. E ainda hoje vamos saber tudo sobre a nova temporada do Origens, que está imperdível. Vales profundos, cânions majestosos, montanhas grandiosas. Nosso planeta é vivo, dinâmico e moldado por forças que desafiam o tempo. Mas e se tudo isso foi resultado de uma única e incomparável catástrofe? Já de volta com a Revista Novo Tempo, obrigada pela sua companhia. E é hora do Giro Internacional de Notícias com o Pedro Farias, que já está por aqui. Feliz sábado, Pedro. Feliz sábado, Darcy, para você. Alegria, privilégio estar aqui com você em mais um sábado para partilhar boas notícias para você e também para o pessoal de casa também. Você aí que já está ligado com a gente no Revista Novo Tempo, meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe e seja bem-vindo, tá? E eu quero começar o giro de hoje trazendo uma notícia lá das Filipinas, do outro lado do planeta, onde a população viveu momentos de muito medo nessa semana. Uma série de terremotos sacudiu as províncias do sul do país. O mais forte tinha magnitude 6,7 na escala Richter, e ele atingiu a região de Davao Oriental pela manhã. O outro, à noite, atingiu lá a região, o país também, e tinha magnitude 6,8. E ele voltou a assustar a população. Os dois abalos foram tão intensos que geraram alertas de tsunami e fizeram muitos moradores correrem para as montanhas buscando segurança. O Instituto Filipino de Vulcanologia explicou que os terremotos tiveram origem lá no mar e aconteceram com cerca de 10 horas de diferença. Depois, o alerta de tsunami foi suspenso, mas os danos foram grandes. Como você vai ver agora nas imagens, estradas, casas, prédios públicos ficaram danificados. O detalhe é que muitos moradores ainda sentem tremores na região. Ou seja, Darcy, infelizmente o perigo por lá ainda não acabou. Com certeza. E assim, como que a igreja tem agido diante dessa situação? De maneira rápida, viu? A resposta já foi imediata, foi rápida. A ADRA, que é a Agência Humanitária Adventista, lá das Filipinas, se juntou com igrejas adventistas da região e já mobilizou equipes de socorro para levar ajuda a quem mais precisa. E os voluntários por lá trabalham sem parar, viu? Distribuindo alimentos, avaliando os danos e dando apoio a famílias que estão desalojadas lá naquela região. E a missão é ajudar essas pessoas a reconstruir a vida com dignidade, mostrando também na prática a compaixão de Cristo. Enquanto os terremotos continuam, a igreja segue firme por lá, servindo, orando e levando também esperança, minha amiga. Sim, esse é o papel da igreja relevante, não é, Pedro? É verdade. Bom, seguindo agora pelo continente, a gente vai agora para o Equador, né, trocando um pouco aqui de continente, e aconteceu uma ação especial por lá, onde um grupo de mulheres adventistas mostrou como o amor em ação pode transformar vidas. Cerca de 30 mulheres, gente, participaram de uma viagem missionária para Vilcabamba, lá no sul do país. Você vai poder ver nas imagens agora, elas trabalhando, atuando, um pouco do que foi esse evento. E durante 4 dias, essas mulheres aí arregaçaram as mangas, viu?
para servir a comunidade e servir também restaurando espaços públicos, organizaram almoços beneficentes, realizaram uma grande feira de saúde no município de Malacatos, e na feira mais de 70 pessoas receberam atendimento médico gratuito, orientações sobre prevenção do câncer de mama, exames de visão e ganharam até óculos de graça, viu? Mas o impacto maior veio no coração. 54 pessoas decidiram estudar a Bíblia com os missionários, com as mulheres, e algumas famílias já começaram a realizar cultos espirituais, cada um na sua casa. É muita bênção. É muita bênção. É lindo de ver a fé em movimento, não é, Pedro? Muito bonito. E detalhe, gente, além da ajuda, né, além de ajudar quem precisa, essas mulheres mostraram que servir é a melhor forma de se pregar o evangelho. Não é verdade, Darcy? Com certeza, é a melhor forma, servindo. Sendo o braço de Jesus na comunidade. Verdade. E essa notícia boa que a gente traz aqui, né? Cada notícia positiva de ações pelo mundo. E para encerrar, quero trazer hoje uma notícia boa na área de tecnologia e evangelismo. Tudo junto e misturado aí. Gente, recentemente foi lançado o jogo evangelístico Coroa da Vida, conhecido internacionalmente como Crawl of Life. Esse game ele foi criado para conectar jovens do mundo todo, dentro e fora da igreja. Você vai poder ver nas imagens aí um pouco do jogo. A gente até testou esse jogo aqui, baixou também para ver como é que funciona. Que para você não é um sacrifício testar um jogo, né? Jamais. Olha só, Darcy, eu queria até meu personagem aqui, ó, coloquei uma altura pequenininha, né, não sou tão alto assim. Dá para mexer até no topete aqui, óculos, cabelo. Você vê que tem um lenço aí, desbravador, não é? Sim. Porque é voltado para esse público. E olha só. Pedro Farias Alias. Pois é, coloquei até meu nome aí na corrida de quadriciclos, né? E esse jogo tem diversas atividades aí para desbravador, que é o público desse jogo, né? Mas detalhe, gente, esse jogo, ele une diversão e a mensagem cristã e oferece uma experiência interativa que une conhecimento, entretenimento e também uma reflexão espiritual. Esse jogo ele foi apresentado em eventos pela Europa, países como Espanha, Romênia, Bulgária, Montenegro, e já despertou muito interesse pelo seu conteúdo inovador, mas tudo tem um propósito. É um jogo com propósito, e isso que é mais importante. Verdade, Darcy. E a ideia é usar a tecnologia como ferramenta de evangelização. Esse jogo, Crawl of Life, já está disponível para celular e pode ser baixado na Play Store, Apple Store, Android e iPhone, ou pelo site que vai estar na tela para você, erichook.com, que na verdade é o nome do criador que fez o jogo. E esse é um convite, gente, para pais, avós e líderes motivarem os jovens a jogar, aprender e crescer na fé, porque é possível sim se divertir e se aproximar de Deus ao mesmo tempo. Eu creio dessa forma quando a gente tem coisas instrutivas como essa. E vale a pena, né? É uma proposta que mostra como a mensagem de Jesus pode alcançar novas gerações de um jeito criativo, moderno. Então, acho que vale a pena testar, né? Jogar com avô, com avó, com filho e tudo mais. É verdade. Já que eles gostam de jogo, que seja um jogo instrutivo. Com certeza. Bom, Darcy. Legal. Fico por aqui. Até o próximo Dia Internacional. Feliz sábado para você. Feliz sábado. Para você de casa também. Deus te abençoe muito e bom programa, tá? Obrigada. Muito obrigada, Pedro. E agora a gente vai conferir o que tem no programa ANN deste fim de semana. O pastor Williams Costa Júnior conta pra gente. No Brasil, o Cariocão 2025 mobiliza milhares de jovens, celebra 75 anos dos desbravadores e levanta a voz contra o suicídio. Em meio à guerra interminável na Ucrânia, o Centro Adventista distribui pão, atendimento e apoio a famílias deslocadas. No Peru, mãe em desespero com filhas pequenas encontra esperança ao sintonizar na rádio Novo Tempo. Na Alemanha, o projeto Crianças Ajudando Crianças celebra 25 anos, levando material escolar a famílias do leste europeu. Também nós estamos no YouTube e não deixe de visitar o nosso canal. E na TV Novo Tempo, você já sabe, todos os sábados às 6h30 da tarde. O distrito de Igarapé-Miri, no norte do Pará, foi palco da 25ª edição da Campal de Curuperé, um evento marcante que celebrou um quarto de século de história, adoração e missão. A celebração foi realizada pela Igreja Adventista na região e reuniu cerca de 900 pessoas, reafirmando o propósito do tema do evento, é tempo de ver Jesus.
Esse, aliás, foi também o tema da primeira edição da Campal. Muito legal, né? Essa primeira edição foi lá em setembro do ano de 2000. Ela nasceu da visão do pastor Flávio Lima em 1999. Ele estava buscando ali um local permanente para os acampamentos e a concretização desse sonho foi possível graças a um casal, o João da Silva e a Benedita da Silva. Eles doaram um terreno e isso permitiu que a primeira Campal fosse realizada no ano seguinte. 25 anos depois, a Campal celebra não apenas um marco histórico, mas também homenageia o pioneirismo de pessoas que fizeram parte dessa história ao longo desses 25 anos. Tudo isso reforçando o legado de fé e união que se renova anualmente na comunidade de Igarapé-Miri. Muito bom, né? Gente, alcançar o topo exige coragem, preparo e determinação. Foi com essa mensagem que os líderes de jovens da Igreja Adventista nas regiões Centro, Serra e Norte do Rio de Janeiro lançaram a Missão Caleb 2026 de uma forma inusitada, no topo da Pedra da Gávea. Confere só. 840 metros de altitude, uma trilha de 4 horas e uma decisão ousada. Lançar um dos maiores movimentos missionários jovens da América do Sul no topo do maior monolito à beira-mar do mundo. A Missão Caleb mobiliza anualmente milhares de jovens adventistas em toda a América do Sul. Durante as férias, eles deixam o conforto de casa para evangelizar, distribuir literatura, realizar ações sociais e plantar igrejas em comunidades que precisam de esperança. Em 2026, o desafio se renova. Para marcar o lançamento da Missão Caleb na Associação Rio Fluminense, foi escolhido um cenário à altura do desafio. Os líderes de jovens encararam a Pedra da Gávea. O slogan do Caleb é Minhas Férias no Topo e eu sempre sonhei em escalar uma montanha com os meus líderes. O foco para 2026 da Missão Caleb e todo o Ministério Jovem é missão. E nós estamos então com esse lançamento preparando a igreja para uma grande colheita, para que a gente tenha esse grande movimento evangelístico acontecendo em janeiro de 2026. No topo, mais que a sensação de conquista, a certeza de que todo desafio pode ser vencido quando há propósito. Ali, cercados pela criação de Deus, o chamado foi feito. A Missão Caleb é um grande desafio, subir aquilo lá foi um grande desafio e para mim, como líder, passar isso para eles, que grandes desafios existem, mas eles podem ser alcançados. A escolha da Pedra da Gávea não foi aleatória. Assim como a escalada exige preparo físico, superação e trabalho em equipe, a Missão Caleb desafia jovens a saírem de suas zonas de conforto para alcançar vidas. O lançamento da Missão Caleb começou lá no topo da Pedra da Gávea, mas hoje líderes de diferentes segmentos estão aqui aprendendo e entendendo como multiplicar o movimento em todo o território. E o que a gente espera para a Missão Caleb desse ano é que cada jovem da igreja se levante para cumprir a missão e sinta esse desafio, esse sabor de, às vezes, você se arriscar numa coisa que você não conhece e viver essa grande experiência sendo carregado literalmente nos braços de Deus. O desafio da escalada simboliza o que espera milhares de jovens adventistas em toda a América do Sul. Vencer obstáculos para levar esperança. Como foi o Dia das Crianças por aí? Gente, no Colégio Adventista do Arruda, os alunos decidiram não só comemorar a data, mas abençoar outras crianças que precisam de cuidado e atenção. Nós vamos acompanhar agora a linda iniciativa na reportagem da Bruna Pessoa. O Dia das Crianças foi diferente para os alunos do Colégio Adventista do Arruda, em Recife. Não foi só um dia para diversão. Os estudantes do 1º ao 5º ano se envolveram numa ação social bastante significativa para a data. As doações vieram do trabalho dos próprios alunos. Neste 2º semestre, o colégio organizou uma feira do empreendedorismo, onde as turmas precisaram criar empresas e vender seus produtos. Uma parte do lucro dessas vendas foi revertido para fazer o bem. Eles foram desafiados a fazer uma ação solidária. Eles iriam doar uma parte desse valor para as crianças. Esse montante coincidiu de nós recolhermos todo no mês de outubro. E aí, como nós estamos vivenciando a Semana da Criança na escola, então nós escolhemos uma instituição que trabalhasse com crianças, né? Então, por isso nós pensamos no LAG. Foram 20 pacotes de fralda, 10 quilos de suplemento e mais de 30 bolsas de leite para as crianças assistidas pela ONG. A ideia foi abençoar os meninos e meninas que estão em tratamento. Eu quero que as crianças de lá se sintam melhores e alegres. Eu estou me sentindo muito bem porque eu estou ajudando as crianças.
O NAC existe há 40 anos, oferecendo apoio aos serviços de oncologia pediátrica do Recife. Atualmente, o núcleo acompanha 823 crianças. A ONG proporciona hospedagem e alimentação, programas de auxílio pedagógico e de saúde, recreações e transporte dos pacientes para as clínicas ou hospitais. Toda ajuda para manter esse funcionamento faz a diferença. A diferença existe, né? Principalmente em um momento comemorativo, como nós estamos passando agora, que é o mês das crianças, onde muitas pessoas, colégios, empresas, elas se sensibilizam e apoiam muito mais, né? Esse apoio também chega ao conhecimento das crianças. Elas se sentem bastante confortáveis e à vontade, né? E também felizes, né? Ao mesmo tempo, em saber que elas podem contar com o apoio do NAC, com o apoio da sociedade, né? Num tratamento tão difícil, né? Dando uma qualidade de vida a cada uma delas. No mês voltado para o público infantil, essa atitude mostra que as crianças devem ser abençoadas e também abençoar. Esse ato, né, de solidariedade tem repercutido de forma positiva na vida delas, trazendo conhecimento de vida mesmo, né, experiência de vida para elas. Que legal, né? E esse tipo de ação é de um valor tremendo, porque essas crianças aprendem muito cedo sobre ações que demonstram amor ao próximo. Isso é lindo demais. E já que a gente está falando de aprendizado na juventude e aprendizado na prática, eu quero chamar a nossa próxima reportagem que tem tudo a ver com isso. Lá no Colégio Adventista de Montes Claros, em Minas Gerais, os alunos têm a vivência prática de conceitos de empreendedorismo. Eles realizaram uma feira para ensinar liderança, criatividade, trabalho em equipe e ética cristã, é claro. Veja mais sobre a Feira do Aluno Empreendedor com o nosso repórter Samuel Nunes. Empreendedorismo, desde muito cedo, esteve presente na vida do Ítalo, de 17 anos, aluno do Colégio Adventista de Montes Claros. Ele decidiu que poderia fazer mais do que apenas ser um consumidor, ser um produtor. Eu via que eu não precisava de ser apenas um consumidor, mas sim um produtor, para poder fazer games que agregassem mais à vida das pessoas. Porque, do meu ponto de vista, os jogos não precisam ser apenas uma coisa agressiva, não precisam apenas se tratar só de armas. Os jogos também podem agregar tanto na indústria cultural quanto na educativa. Para Ítalo, games não são apenas meios de entretenimento. Ele enxerga neste segmento várias oportunidades, dentre as quais educação e cultura. Mas até então, para a gente poder produzir um conteúdo de qualidade de educação, nós precisamos de trabalhar um pouco mais tempo nisso. Até então, hoje eu produzo cultura, como vocês podem ver. Tiveram vários cenários aí culturais, florestas, tudo. E eu sempre tento dar uma pincelada nisso, dar uma voltada para isso, para as pessoas poderem conhecer um pouquinho mais. E o Colégio Adventista, com o objetivo de proporcionar aos alunos uma vivência prática de conceitos de empreendedorismo, realizou uma feira que contou, inclusive, com um sistema próprio de moeda fictícia. Então nós temos a Casa do Câmbio, dentro onde os pais eles vêm com Pix, com cartão ou com dinheiro físico, fazem a troca por um dinheiro local, que é o Advent Coin, e a paridade é 1 para 1, e os alunos eles só podem negociar com essa moeda local. O evento atraiu pais, familiares e servidores da educação adventista e contou com liderança, criatividade, trabalho em equipe, ética cristã, por meio da criação, divulgação e comercialização de produtos e serviços. Hoje, a Feira do Empreendedorismo traz para eles a oportunidade de despertar lá dentro aquela vontade de vender, de comercializar, de ganhar dinheiro, né? E não deixa de ser um grande aprendizado na prática. Alunos ficaram responsáveis por barracas, onde foram permitidos a comercialização de produtos com foco em saúde, sustentabilidade e criatividade. A pequena Maria era só alegria. Eu fiz pizzas, muitas pizzas para cliente. Você fez as pizzas? Sim, tio. Os pais aprovaram a iniciativa do Colégio Adventista. Isso já familiariza a própria criança, tanto a entender como colocar em prática o que de fato existe e as opções que tem. E para a escola é um agregado muito valoroso. Então, assim, é muito gratificante para mim como mãe ter minhas duas filhas estudando no melhor colégio que a gente pode ver aqui na nossa cidade. E ainda fui presenteada, né, com um lindo presente que só o Adventista para nos proporcionar.
A Feira do Aluno Empreendedor é um exemplo de que, com criatividade e trabalho em equipe, é possível sim transformar boas ideias em oportunidades. E antes de ir para o intervalo, eu quero conferir mais boas notícias que chegam pelo nosso WhatsApp. Vem comigo e você participe também, tá bom? Envia para cá. Solta aí. Jamile, do Rio de Janeiro. Oi, Darcy. Essa semana foi especial. Completou 14 aninhos que Papai do Céu nos deu, nossa eterna criança, nossa filha. Manda parabéns para ela aí, amiga. O nome dela é Jamile, igual ao meu. Beijos, Darcy. Jamile, igual o nome da mãe Jamile. Parabéns para você, que Deus te abençoe muito, viu? Muitos anos de vida, de paz no seu coração. E vamos para uma pausa bem rapidinha agora, mas continue aqui, porque na volta a gente conta sobre um monumento que foi inaugurado em homenagem ao primeiro batismo realizado aqui no Brasil. O cenário que parece grandioso hoje teve um começo simples. Há 130 anos, nas águas deste rio Piracicaba, Guilherme Stein Jr. se tornou o primeiro adventista do sétimo dia batizado no Brasil. E eu recebo aqui a Daiane Fagundes, que vai contar pra gente todos os detalhes da nova temporada do programa Origens, que estreia neste sábado. O intervalo é bem rapidinho. O programa Origens estreia uma nova temporada neste sábado às 5 horas da tarde. E essa temporada vai abordar o dilúvio, descrito nos capítulos de 6 a 9 do livro de Gênesis na Bíblia. Gente, o programa vai investigar desde o preparo para a chuva e sua possível conexão com evidências geológicas, paleontológicas e biológicas. A apresentadora do Origens está aqui para contar um pouco do que essa nova temporada traz. E você já conhece bem ela aqui do Revista também, Daiane Fagundes, que está por aqui. Bem-vinda, Dai! Obrigada, Darcy. É um prazer estar aqui desse lado do sofá agora. Desse lado. E eu te agradeço já aqui em rede nacional por você sempre poder me substituir aqui quando eu preciso, viu? Um prazer, uma alegria. Legal. Gente, a história de Noé, da arca, do dilúvio, faz parte do imaginário infantil. Nós aprendemos essa história desde pequenos, de uma forma até romantizada. Mas o dilúvio foi um evento extremamente catastrófico, tá bom? Dai, a gente pode dizer que esse evento de fato aconteceu e que, assim, a Terra estaria se recuperando até hoje desse evento? Essa é uma pergunta interessante. O que eu posso dizer é que, de acordo com os cientistas e pesquisadores que nós entrevistamos, eles acreditam que sim, que pelas evidências que se encontram foi um evento extremamente catastrófico, tanto que até hoje a Terra ainda está se ajustando desse evento. Eu só acho que é interessante também a gente colocar aqui que o Origens ele não tem a pretensão de dar respostas definitivas, porque eu acredito que respostas definitivas não existem. A ciência é exatamente essa busca por descoberta. Exato. Quando algo novo, você descobre algo novo que talvez desconstrua uma ideia anterior ou complemente uma ideia anterior e assim por diante. Mas é interessante a gente colocar, como você colocou no início da sua questão, que às vezes a gente tem uma ideia muito infantilizada, romantizada da história do dilúvio, né? A gente imagina às vezes uma grande chuva e um barco flutuando pacificamente sobre ondas. Exato. Mas foi muito interessante a pesquisa dessa temporada para mim, porque o que eu vi dos especialistas, os modelos científicos que eles trazem de como o dilúvio pode ter acontecido, não quer dizer que foi exatamente assim, mas de acordo com as evidências que eles encontram nas rochas ao redor do mundo, o que eles veem é, por exemplo, que o dilúvio pode ter acontecido com queda de meteoros, quebra da crosta terrestre, separação dos continentes, intensa atividade vulcânica, que resultou no que hoje a gente conhece como fósseis, que é mortandade em massa de toda a vida que existia até então. Então, é um cenário muito mais catastrófico, acredito que não tem uma palavra melhor que essa, do que a gente costuma dar crédito às vezes. Certo, gente. E em uma jornada aí que conecta passado e presente, o Origens vai explorar o significado espiritual do dilúvio e seus reflexos na história da humanidade. Serão em 13 episódios, não é isso, Dai? Isso. Como que vai ser a abordagem aí? É uma linha do tempo? Como que é? A gente tenta construir uma linha de pensamento por episódio e também ao longo
dos 13 episódios como se um, de alguma forma, conversasse com os próximos. Então, a gente aborda o dilúvio por diferentes perspectivas. A gente começa falando de teologia. Afinal de contas, a nossa base é a Bíblia, então a gente começa abordando o que é o dilúvio de acordo com a Bíblia. E, bom, o Origens estreia amanhã, 5 horas da tarde, né? Então, nesse primeiro episódio, a gente faz um questionamento que muitas civilizações antigas ao redor do mundo, espalhadas, às vezes sem conexão uma com a outra, têm um mito muito similar ao dilúvio. Todos eles, de alguma forma, acreditam que uma catástrofe envolvendo água aconteceu que destruiu a humanidade. Então, nós fomos olhar para esses mitos de origem e entender, será que são mitos isolados? Será que são reflexos de uma história antiga que realmente aconteceu? E, principalmente, por que Deus mandou escrever um relato do dilúvio em Gênesis, né, que hoje a gente tem na Bíblia, sendo que as culturas já tinham ciência dessa história. E o que a gente tenta mostrar no primeiro episódio é que Deus, na verdade, quis corrigir esses mitos e contar a história como de fato ela aconteceu. E a partir daí, a gente vai desenvolvendo um raciocínio do dilúvio pela geologia, pela paleontologia, que é o estudo dos fósseis, pela biologia, porque são muitas perguntas que a gente se faz que às vezes nós não temos como saber. Então, a gente tenta mostrar para o telespectador como é que a gente pode responder isso. Pode não ser uma resposta definitiva, mas é um pensamento extremamente válido. Então, como tantos animais couberam dentro da arca? Será que o tamanho da arca comportava os animais, a alimentação que eles precisaram levar, a água que eles precisaram levar para esse tempo? Como foi entrar dentro da arca sem saber o que ia acontecer depois? Que tipo de evidências nós encontramos nas rochas que são compatíveis com um relato envolvendo água, como descrito no dilúvio? E assim a gente vai desenvolvendo aí 13 episódios que para mim foi muito legal de fazer. Eu imagino, eu estou ansiosa para assistir, viu? Porque também é muito conhecimento que a gente adquire com essa pesquisa profunda que vocês fazem, gente. E como a Day falou, o primeiro episódio vai explicar o dilúvio com base na Bíblia. E a gente pensa nesse momento como a ira de Deus e o desejo de destruição de um Deus cruel, que se arrependeu da sua criação. Você já pensou por esse lado? Mas o dilúvio está mais ligado à misericórdia de Deus do que da ira de Deus. Não é isso, Day? Você está dando o spoiler todo do nosso primeiro episódio, mas é uma dúvida comum também e que a gente teve que ter a honestidade de se perguntar: como pode um Deus de amor enviar uma destruição como o dilúvio? Exato. Mas ao longo do primeiro episódio, o público vai poder ver que, na verdade, o dilúvio não foi uma destruição, foi uma recriação. Isso precisou acontecer e a gente mostra ali os motivos. A gente dá algumas respostas teológicas para isso, de acordo com os teólogos, pesquisadores que nós entrevistamos, mas que eu acho que é uma pergunta muito humana e a gente precisa levar em consideração essas questões assim tão profundas. Eu acho que isso fala muito sobre a experiência humana e como a gente pode se conectar com Deus conhecendo melhor Ele. Verdade. Day, então faz o convite para o pessoal. Ai, gente, amanhã, sábado, 5 horas da tarde, estreia a nova temporada do Origens. O Origens é um programa focado principalmente em criacionismo. O nosso objetivo é falar desse Deus maravilhoso que criou todas as coisas e nós só somos porque Ele nos deu vida. E Ele também permite e quer que nós o descobramos ainda mais pesquisando sobre as maravilhas que Ele criou, pesquisando sobre a natureza. Nessa temporada nós falamos sobre dilúvio. Eu tenho certeza que você tem muitas perguntas e talvez algumas perguntas você ainda não conseguiu desenvolver, mas nós desenvolvemos essas perguntas e tentamos responder para você ao longo de 3 episódios. Então amanhã começa a 14ª temporada do Origem sobre dilúvio e todo sábado às 5 horas da tarde você pode acompanhar esse tema aqui na TV Novo Tempo.
Maravilha, Dai. Parabéns para você, para a Alessandra Guimarães, que é diretora do programa, e vocês fazem realmente uma imersão de muitas pesquisas, muitas entrevistas para entregar um produto de qualidade excelente. Muito obrigada, Eu viu? que agradeço. Parabéns. E para a Tati também, nossa editora perfeita, maravilhosa, Sim, que coloca que beleza arremata em tudo tudo. isso. Legal. Obrigada pela oportunidade aqui, Darcy. Eu que agradeço. É isso, gente. Olha só. Em 2025, a Igreja Adventista do Sétimo Dia celebra os 130 anos do primeiro batismo no Brasil. Em 1895, Guilherme Stein Jr. aceitou a mensagem do Evangelho e se tornou oficialmente o primeiro adventista batizado aqui no país. A cerimônia discreta aconteceu em Piracicaba, no interior de São Paulo. E neste mês, líderes da igreja inauguraram um monumento no mesmo lugar para celebrar a história e apontar para o futuro. 1.820.537. Esse é o número de adventistas do sétimo dia espalhados pelo Brasil, de acordo com os dados mais recentes do Relatório Estatístico Anual da denominação. Além disso, são mais de 10.000 igrejas ao longo do território nacional. O cenário que parece grandioso hoje teve um começo simples. Há 130 anos, nas águas deste rio Piracicaba, Guilherme Stein Jr. se tornou o primeiro adventista do sétimo dia batizado no Brasil. Filho de imigrantes alemães, Guilherme era protestante e descobriu sozinho sobre a guarda do sábado. Mas a espera pelo dia do batismo foi longa. Como não havia pastor adventista estabelecido no Brasil, apenas em abril de 1895, durante uma visita do pastor Frank Westphal, Guilherme Stein Jr. se entregou publicamente a Jesus. De lá para cá, muita coisa mudou. Através do trabalho de vendedores de livros e de membros missionários, a mensagem adventista avançou e ganhou relevância na sociedade. E, para celebrar, a Igreja Adventista do Sétimo Dia inaugurou um monumento às margens do rio Piracicaba para servir tanto como memorial quanto como ponto de evangelismo. E Ellen White diz que não temos que duvidar do futuro, ter medo do que virá, a menos que nos esqueçamos daquilo que aconteceu. Então, ao lembrar de pessoas que marcaram a história, pessoas com suas falhas, suas limitações também como nós, né? Nós estamos lembrando dos feitos delas e nos inspirando no bom exemplo que deixaram. O evento ficou ainda mais especial com o batismo de Pedro Neves de Almeida, de 66 anos. Um momento de entrega real, mas que também simulou o batismo ocorrido ali há 130 anos. Foi um sentimento profundo. Eu gostei muito da ideia dele, que eles promoveram para eu ser batizado aqui no Rio e representando esse primeiro batismo do Brasil. Então esse monumento ele é importante para a nossa igreja aqui em Piracicaba, especialmente porque a gente percebe a parceria que existe entre a igreja e a prefeitura municipal. E é um reconhecimento também da prefeitura, da cidade, pelo trabalho que a Igreja Adventista desenvolve aqui na cidade, né? É um trabalho na área educacional, na área de saúde também e também na parte espiritual. O presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para a região sudoeste de São Paulo destacou ainda o fato de que a obra também aponta para a responsabilidade de continuarmos pregando a mensagem de esperança. Bom, um monumento como este é um marco que relembra a história da igreja, não apenas aqui nesse território, mas em todo o país. Ao mesmo tempo, traz à nossa mente a responsabilidade que nós temos, porque agora cabe a nós continuarmos esse legado deixado por aqueles que vieram antes de nós. E como já dizia a serva do Senhor, nós não temos nada a temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como Deus tem nos conduzido até aqui. Agora é hora de convidar você para assistir o Fé em Ação desta semana. A equipe de reportagem foi até o Rio Grande do Sul descobrir histórias inspiradoras para a gente. O André Aurel tem mais detalhes. Nesse sábado, Fé em Ação visita a Fazenda Revive, no Rio Grande do Sul. O projeto tem sido a esperança para quem acreditava que não encontraria solução para a dependência química. Além do mais, famílias têm sido alcançadas. Vamos conhecer a história de quem passou por lá e teve a vida transformada. O nosso encontro
é nesse sábado, às 9h30 da noite. Gente, o museu é um lugar que atrai pessoas de todas as idades, inclusive os pequenos. E desta vez, um grupo de crianças conheceu o Museu de Arqueologia Bíblica que fica na Universidade Adventista de São Paulo, UNASP e Engenheiro Coelho. Eles interagiram com réplicas de fósseis, artefatos e enigmas históricos. Veja como foi. Dizem que perguntas movem o mundo. Bom, se isso for verdade, as crianças estão fazendo um ótimo trabalho, pois elas têm perguntas de sobra. E essa curiosidade natural das crianças é a porta de entrada para o aprendizado na ciência, na história ou na fé. E o local que junta tudo isso num canto só é o museu. Aqui elas aprendem na prática, elas tocam em artefatos, em enigmas históricos, em fósseis, que são a prova viva de tudo aquilo que já existiu no passado. Essa daqui é a pedra de alabastro. Esse aqui está escrito em grego, para quem sabe ler em grego, tá? Tinha elasticidade, então quanto mais água você colocava dentro, maior ele ficava, é mais pesado. Foi encontrado ali o nome de Nabucodonosor. Olha só que legal. Esse grupo de crianças conheceu o Museu de Arqueologia Bíblica, o MAB. Lá eles tiveram essa experiência incrível de conhecer evidências de épocas passadas. O museu tem cerca de 3.000 peças que vão desde a Idade do Bronze, a cerca de 2.600 anos antes de Cristo, até o século XVI, abrangendo mais de 4.500 anos. Os exemplares vêm de países como Israel, Egito, Síria, Itália e Grécia. E as crianças ficam animadas, fascinadas com cada relíquia. Ainda bem que a Aline, a instrutora do museu, explicou tudo para eles. Olha, haja energia, viu, Aline? E conhecimento para explicar tantas coisas, tantas perguntas, né, dessa criançada. Eles são tão curiosos e a gente viu que para cada local era uma pergunta diferente. Aline, como essa curiosidade da criançada ajuda para que eles possam descobrir mais sobre história e sobre ciência? Olha, é muito importante, realmente a curiosidade desenvolve isso na criança, né? Eu não estou contente com aquilo que eu sei, eu quero saber mais, eu quero aprender mais, eu quero tocar, eu quero, né, sentir. As lamparinas eram pequenininhas, tá? Como espaços como esse aqui, Aline, ajudam nesse processo de conhecimento, de descoberta dessa criançada? O museu, ele é uma educação não formal, ou seja, ele está num ambiente, não está num ambiente de escola, mas está num ambiente de aprendizagem também. Então isso é muito importante para a criança, né? Ela sair, ela estar além da sala de aula. Nesse caso, nós estamos aqui trabalhando com a ciência, a fé, né, a história. Então elas conseguem vivenciar. É uma imersão no conhecimento que elas têm. Existe uma maquete dessa enorme lá em Jerusalém. O formato das coisas, a textura, como é que é a textura de um papiro, como que era a escrita, ou até mesmo, né, de um objeto antigo, um pedaço, às vezes, de pedra, foi o que eu expliquei para eles, né? Um pedaço de pedra, às vezes, pode significar muito. O contato com essas evidências, com esses materiais, com esses fósseis, com tudo isso, de alguma forma aproxima crianças da fé? Nós recebemos muitas crianças que talvez nunca ouviram falar de Jesus ou das histórias bíblicas. Então, nós temos essa oportunidade de criar curiosidade nas crianças, de quando chegar em casa, talvez, ou numa escola, perguntar para um professor, para um pai, qual é o significado daquilo. Já passei por muitas situações onde as crianças me perguntaram, Aline, mas quem que é Jesus? Quem que foi? Porque a gente estava falando da tumba, né? A gente percebe que as crianças elas saem daqui se questionando. Pais, estejam preparados realmente para receber muitas perguntas dos seus filhos. Quando destruíram ele, ficou só um muro, que hoje se chama Muro das Lamentações. Isso. O tour foi cheio de curiosidades, perguntas e descobertas. Dá para ver que aprenderam muito como a história, a ciência e a fé podem dialogar de maneira harmoniosa. Eu não quis atrapalhar essa experiência dos pequenos, mas no final eu não podia sair dali sem saber como foi. E eu tô agora aqui no MAB com essas crianças. Eles viram de tudo um pouco aqui no museu, tá? E eu quero saber de vocês, o que mais vocês gostaram aqui no museu, hein? Vai você. Eu gostei mais daquela pedra lá da Babilônia lá. A múmia lá. A múmia? E você? Tudo. Tudo? Fala uma coisa que mais você gostou. Tudo. Foi a cidade de Jerusalém.
Tem lá uma videira lá que eu achei bem legal. Eu gostei do coração do museu, que é a pedra ali. Eles conheceram pessoalmente o Código de Hammurabi. Qual foi a lei que mais chocou vocês? E aí? Nós nem sabemos ler aquelas... olho por olho, dente por dente, né? Como é que é? Eu acho que era olho por olho, dente por dente. Tipo, a gente não pode pagar mal com mal. O que vem na mente de vocês? O que vocês pensam? E aí, vai você. Nossa, impressionante. Tipo, nunca encostei nisso. Tipo, eu fico admirada, porque é diferente, uma coisa que eu nunca vi na vida. E você, como é que se sente? Parece que eu já toquei no artefato que já foi vivido e tocado em várias pessoas. Se vocês fossem guia desse museu, uma coisa só, qual seria a primeira coisa que vocês mostrariam para os visitantes? E aí, o que você mostraria? Tem uma coisa ali atrás do MAB, que é a primeira coisa, a Bíblia que não molha. Mostraria os aromas, que eu gostei bastante. O jardim. O que vocês aprenderam aqui no museu que fizeram vocês refletirem e aprenderem um pouco mais sobre Deus? A funda mostra a história de Davi, que dá para comprovar que Davi existiu, Golias existiu e o povo de Israel existiu. Coração do museu. Antes de encontrarem ele, ninguém nunca sabia que o rei Nabucodonosor existia. Ela comprova a existência de Daniel e seus amigos. Aqueles lá que entraram na fornalha ficaram vivos e os soldados foram de Páscoa. No 3, vocês vão falar pra mim a nota que vocês deram pra esse museu aqui, pela experiência de vocês, tá bom? 1, 2, 3... É aprendizado e diversão junto, né? Que legal. Gente, falando em arqueologia, o UNASP está promovendo mais uma edição do Congresso Internacional de Arqueologia e Ciências Bíblicas entre os dias 22 e 25 de outubro. O evento reúne pesquisadores e teólogos de diversas partes do mundo, unindo ciência e fé na busca pelo conhecimento. Durante 4 dias, o campus Engenheiro Coelho vai receber palestras, debates e exposições que mostram como a arqueologia pode confirmar os relatos das escrituras sagradas. Embora seja um evento acadêmico, o Congresso abre as portas para o público em geral, promovendo a divulgação do conhecimento científico e o diálogo com a sociedade. O objetivo é mostrar que fé e ciência não são caminhos opostos, mas complementares, capazes de ampliar a compreensão sobre a história, sobre a cultura e sobre a espiritualidade humana. Tudo isso reafirma o compromisso da educação adventista em unir rigor científico e propósito espiritual, mostrando que a busca pelo conhecimento também é um ato de fé. Bom, o Revista está quase chegando ao fim, mas ainda dá tempo de ver algumas mensagens aqui na nossa tela. Vem para a tela comigo, solta aí. Natiele Rios, de Várzea do Poço, Bahia. Boa noite, Darcy. Minha boa notícia é que todos os sábados nós, da Igreja Alto Alegre, fazemos pôr do sol nos lares, sítios e tem sido uma bênção. Muitos amigos têm participado. Que legal, um beijo para todo esse povo aí, Deus abençoe. Edson, de São Paulo. Oi, Darcy, essa foi a atividade do último domingo da unidade Jaguarundi. Acho que é assim, né? Do Clube de Desbravadores Pioneiros da Colina. Um abraço para todos vocês. Muito legal, viu, Edson? Obrigada por compartilhar aí com a gente. Bom, agora sim é hora da gente se despedir. Mas você segue na programação da Novo Tempo, porque vem aí o Arena do Futuro. E a gente se encontra de novo na segunda-feira, às 7 da noite em ponto. Uma ótima noite para você, um abençoado fim de semana. E até segunda, se ele quiser. Tchau, tchau.